Olá, pessoal! Eu sou Kelly Varela, produtora de conteúdos aqui do Mágicas de Mãe e também do Mais Que Autismo. Hoje o nosso podcast é sobre atrasos na fala. O que é isso exatamente? Quando alguém chega para mim e diz seu filho está com atraso na fala. Quem que eu devo procurar? O que eu devo ficar atento? E para isso, hoje eu convidei a nossa querida Fran. Eu vou me embananar no seu nome aqui, Fran, mas eu vou ler. Franciele Wixack, que ela é fonoaudióloga, e eu convidei ela para vir conversar com a gente e explicar aqui para os pais e para quem tem dúvidas sobre o assunto. Então, pedi para se apresentar, dar um oizinho aqui para a gente, dizer quem que você é, como que é seu trabalho. Bom, inicialmente eu agradeço o convite para falar com você, para trazer um pouco mais de conhecimento para as mães também. Meu nome é Franciele Wilczak, é polonês, escreve com W, mas tem um som de V pra gente aqui no português. Eu sou fonoaudióloga, formada pela Universidade de Tuiuti do Paraná. Eu tenho pós em desenvolvimento infantil, diversos cursos na área de linguagem, autismo, gagueira e tudo que permeia a comunicação humana. Tá? Eu tenho também uma clínica na região metropolitana de Curitiba, ou seja, Araucária, que lá a gente trabalha com uma equipe multidisciplinar. Então, a gente tem fono, psico, TO, físio, teatro, entre outras possibilidades aí que a gente trabalha diretamente com o desenvolvimento humano, tanto com crianças quanto com os adultos e com os idosos. O meu maior público são as crianças, porque eu adoro trabalhar de uma forma extremamente lúdica, divertida e absolutamente personalizado, que é o caso da terapia. Tá? E aí, Fran, quando um pai chega para mim e diz assim, ou quando eu vou no médico lá e diz, seu filho não está falando como deveria estar. Ou se mesmo as pessoas, né, a gente escuta muito, às vezes o parente, alguém que não convive muito com a gente dentro de casa e fala, olha, será que ele não está atrasado na fala? O que eu considero um atraso na fala? Com que idade que eu vou dizer, realmente tem um atraso, tem uma coisa que tem que ficar atento, até que ponto é normal demorar para falar? Uhum. Tá. A gente tem os chamados marcos do desenvolvimento, que, em resumo, seria o que eu espero da minha criança em cada idade. Então, a gente tem o que esperar da criança em termos de desenvolvimento desde os primeiros meses de vida até 1, 2, 3, 4, 5 anos e por aí vai, tá? O que acontece? Falar em si, o ato das palavras, do vocabulário, ele vai acontecer por volta de 1 ano de idade. Porque desde que essa criança nasce, ela já se comunica, ela já interage com o outro, né? Então, ela interage a partir do choro, a partir do sorriso, a partir do olhar, a partir das expressões faciais, dos gestos. Então, ela já interage com o adulto desde muito pequenininha, desde os primeiros meses de vida. E conforme ela vai crescendo, a gente tem as primeiras palavras. Então, 1 ano. 1 ano a criança começa a formar as primeiras palavrinhas, que seria papai, mamãe, bobó para vovó, não, sim. Então, são palavras que são mais usuais no dia a dia. 1 ano e meio, essa criança, ela já começa a formar pequenas frases com 2 palavras. Então, a gente tem aí mamãe quer, ou mais papá, quando ela quer mais comida, por exemplo. E quando a gente tem um atraso cronológico de 6 meses, já é considerado um atraso de linguagem. Então, por exemplo, a criança com 1 ano, ela tem que estar formando as primeiras palavrinhas. 1 ano e meio, ela tem que estar começando a formar frase. Se com 1 ano e meio de idade, essa criança ela ainda não tem as primeiras palavrinhas, ou ela ainda não começou a formar frase, tem um vocabulário extremamente restrito, né? Fala assim 2, 3 palavrinhas, a gente já considera um atraso, tá? Então, seguindo nessa linha cronológica do que esperar em cada idade, 2 anos, a gente já espera que essa criança forme frases com 2, 3 palavras. Ela tem 2 anos, mas ela só fala palavrinhas soltas, a gente considera já um atraso, com essa lacuna de 6 meses. Então, ela está atrasada 6 meses em relação ao que a gente esperaria para a idade dela. Então, isso é considerado um atraso de linguagem. Tá, a gente escuta muito, principalmente eu ouvi muito isso. Meu filho teve atraso na fala considerável, ainda trabalha a questão de fono e tudo mais. Mas eu sempre escutava assim: não se preocupa, porque menino é mais preguiçoso, porque cada criança tem seu tempo.
o avô falou quando tinha 7 anos. Então, assim, sempre essas questões para dizer, não, fique. Eu acho que as pessoas até falam pra gente querendo tranquilizar, mas com isso traz a questão de que vai estender esse atraso, né? É, exatamente. As pessoas muitas vezes acabam trazendo, às vezes até tentando ajudar, pensando na individualidade da criança. E infelizmente a gente escuta essa questão de esperar até de muitos profissionais da área da saúde. Só que quando você escuta essa fala, espera, é quase que certo que a pessoa não tem domínio do que ela está falando, né? Então, geralmente, quem fala espera, geralmente não é um fonoaudiólogo que vai pedir para você esperar. Se ele tiver, eu duvido muito, assim, que as mães vão falar, não, foi um fonoaudiólogo especialista em desenvolvimento e linguagem infantil que me pediu para esperar. Eu consideraria isso. Peraí, como assim? Né? Então, porque geralmente o esposo fala, ou um outro profissional que não tenha contato com o universo infantil, então geralmente a gente escuta esse espera mesmo. No consultório é muito recorrente. O que a gente mais vê é crianças ali de 2 anos. A mãe vem extremamente angustiada, os pais. Que a criança não fala nada, que a criança não faz balbucios, que são aqueles sonzinhos de sílabas duplicadas, como papá, mamá. Não, mas eu já passei, o fulano de tal, o ciclano, o beltrano me pediu para esperar. E não dá para esperar. Porque eu sempre questiono o que é que a espera vai ajudar. Porque a espera, ela traz uma angústia de 2 vias. Ela traz angústia para os pais que querem compreender a criança, querem ajudá-la, mas não sabem como. E traz angústia para a criança que quer falar, quer ser entendida, mas não consegue. E aí entram alguns comportamentos também. Então, às vezes a criança, ela vai se jogar no chão, ela vai chorar, ela vai bater, ela vai gritar, porque ela não tem outra forma para se comunicar. E daí acaba estressando todo mundo. E todo mundo ficando angustiado. Ao invés de, o que é que a gente pode fazer para ajudar? Não sei, então vamos buscar a ajuda de quem sabe. Sim. E aí, quando você fala em fala e linguagem, porque também a gente só pensa na fala, né? Mas a gente vem desenvolvendo, o que que é a linguagem, para que as pessoas entendam direito, assim, nesse processo de aquisição da fala e de comunicação, né, com as outras pessoas. Tá, então a gente vai ter que... É que tá tudo muito entrelaçado, né? Então a gente tem a fala, a gente tem linguagem, comunicação, a gente escuta muito esses 3 termos. Eles estão entrelaçados, mas eles não são a mesma coisa. A gente acaba separando eles apenas de uma forma didática para a gente conseguir entender onde de fato está a dificuldade da minha criança e como que eu vou conseguir ajudar ela, tá? Então, vamos do início, respondendo a sua pergunta de uma forma mais objetiva. A gente tem a linguagem em si, e a linguagem tem as suas ramificações. Então, a gente pode pensar na linguagem como se ela fosse uma cebola. A cebola, ela vai ter as suas camadas, né? Então, quando você corta a cebola, ela tem várias camadas ali. Então, todas aquelas camadas são a cebola, né? Ou até o ovo em si, ele tem as suas partes. Você tem a gema, você tem a clara, tem a casca, tudo é ovo. Mas se você separa, cada um tem a sua peculiaridade, tá? Então, na linguagem, o que acontece? Vamos pensar nas ramificações dela. A gente tem vários aspectos. A gente tem o aspecto fonológico, que é som. Então, antes da criança falar, ela faz vários sonzinhos, que é papapá, mamamá. E esses sons, eles vão virar as palavras, que é o aspecto semântico. Né? E essas palavras, a gente vai pegar esse som com essas palavras e a gente vai dizer que isso é fala. Então, essa fala, ela acaba envolvendo muito do músculo. Então, você mexe a boca, você mexe os lábios, você mexe a língua, você abre a boca. Então, para produzir essas palavras. Então, eu preciso dessa estrutura da minha face, tá? E daí, conforme essa criança vai ampliando o vocabulário dessas palavras, essa criança começa a formar frases. Porque para eu conseguir dialogar de uma forma extensa, eu preciso saber o nome das coisas. Só que eu não posso simplesmente soltar as palavras. Existe uma estrutura que eu preciso colocar cada palavra no seu lugar para que eu seja coerente no que eu estou dizendo. Porque se eu falar assim, é a mesa marrom, aqui tá. Então, assim, fica um pouco esquisito. Então, você precisa ordenar isso de uma forma com que esteja dentro da gramática do português, tá? E depois a gente vai pensar aí na pragmática, que seria o uso social de tudo isso, da comunicação.
tá? Que a pragmática envolve a questão comunicativa. Porque o que a gente tem hoje? Crianças que falam, mas elas não se comunicam. E a gente tem crianças que se comunicam, mas elas não falam. Ou seja, a gente tem criança que solta muita palavra, que a gente pode ver muito isso no autismo, que ela sabe todas as letras, ela sabe todos os números, ela sabe todas as cores, mas é muito difícil para ela chegar e manter um diálogo. Oi, carinha, tudo bem? Como é que você está? A criança não sabe como te responder, como interagir com você. Mas ela fala palavras, ela canta músicas, às vezes dentro de contexto, às vezes fora de contexto, tá? Então, ela solta as palavras. Agora, a comunicação, ela vai envolver N coisas, ela vai além da fala, tá? Então, lembra da cebola. Então, tá tudo junto, tá tudo dentro. Então, eu posso olhar pra você e te falar assim, Kelly, você concorda comigo, né? E dependendo do contexto, se você não falou nada, isso vai me dizer que você não concordou comigo. Mas você não me falou nada. Mas eu já entendi, eu interpretei. Então, isso tem a ver com interação, com pragmática, com comunicação, tá? Então, eu posso, muitas vezes, chegar aqui e falar assim, gente, eu tô tão feliz de estar aqui. Assim, minha expressão corporal, a minha entonação vocal falam muito mais alto do que as minhas palavras. Isso no autismo é muito presente, né? É o cerne. Nossa, é muito presente, assim. Que às vezes você fala, parece que a criança não tem... Muitas vezes fala, ai, mas ele não demonstrou que ele queria tal coisa, ou... Porque ele não consegue, né, passar tanto na expressão facial ali, quanto no tom da fala, quanto nessa fala que às vezes não é funcional, né? Que ela existe, mas não... Realmente não se comunica ali, né? Exatamente, porque muitas pessoas equivocadamente vão trazer até uma questão de falta de empatia. Mas na realidade a pessoa tá tentando processar tudo aquilo. Peraí, como que eu faço? Entende? Claro que envolve mais coisas, questões sensoriais, questões comportamentais em si. Por exemplo, essa questão da entonação, ela revela muitas coisas, né? Então, quando eu falei assim, gente, eu tô tão feliz de estar aqui, né? Pela minha expressão facial, pela minha expressão corporal, corcunda, com a fala mais baixa, isso evidencia que eu não tô feliz, né? Ou tô tão triste. Então, opa, isso causa uma estranheza entre o que eu falo e entre o meu corpo, mas pelo contexto você compreende, você interpreta a minha mensagem. Mas entonação vocal também. No autismo é muito comum, né? Então, por exemplo, eu vou falar assim, Kelly, choveu hoje? Pela minha entonação, às vezes até eu te mandei um áudio no WhatsApp, perguntando, Kelly, choveu hoje? Você entendeu que foi uma pergunta? Pela entonação. Sim. Agora você falou que choveu hoje. Eu tô afirmando. E no autismo é difícil mesmo, porque você tem que interpretar N coisas. É o contexto, é o outro, é a entonação vocal. Então, é além das palavras. Então, a gente falando, aproveitando aqui o gancho só do autismo e voltando um pouquinho que... Não sei se a gente tava conversando aqui ou antes, né? Mas... Lembrei, às vezes eu sou meio desconexa, tá? De montar as ideias na cabeça aqui. Mas quando a gente... Muitos pais também falam, ele não tá falando nada. Mas essa criança em casa não recebe nenhum tipo de estimulação. Então a gente tem um atraso, porque muitas vezes a gente vê hoje, Fran, é atraso na fala e a gente já diz automaticamente, é autismo, né? A gente escuta muito falar disso. Só que a gente tem que entender também que nem tudo que é atraso na fala é autismo, né? Sim. Dentro disso que você trouxe agora, a gente vai ter duas ramificações para falar sobre isso, né? Claro que tudo precisa de uma avaliação, a gente precisa entender cada caso. Nem tudo é autismo. E também tem um outro lado, assim, todo mundo traz essa fala assim, agora tudo é autismo. Por um lado, a gente precisa pensar o quê? Antigamente não se tinha tanto conhecimento acerca do assunto, os profissionais não se especializavam nesta área por N motivos, eram poucos os estudos, enfim. Né? A gente tem várias explicações do porquê disso. Hoje, com o aumento da tecnologia, então as pessoas têm mais acesso, têm mais conhecimento, né? Então, muitas pessoas que tinham autismo, né, que têm autismo até hoje, porque não se desenvolve autismo, se nasce com, não foram diagnosticadas, na sua infância em si, acabaram passando por
diversas dificuldades ao longo da vida, né? Então, de não entender mesmo o que se passa comigo, poxa vida, né? Sim. E para conseguir trabalhar isso. Então, esse é um ponto que às vezes as pessoas trazem. O autismo virou moda. Não é moda, né? Exatamente, mas na realidade é que as pessoas, os profissionais estão se especializando, então a gente consegue identificar com mais facilidade por conta do conhecimento da informação. Tem isso, né? Esse é um ponto. E claro, não é porque a criança tem um atraso de fala, um atraso de linguagem que ela tem autismo, né? A questão da falta da fala ou da limitação da fala ou de uma fala extremamente rebuscada, que no autismo também tem isso, ele é um ponto, né? Só por exemplo, se a criança chega no consultório e ela só tem uma questão de fala, ela não tem autismo. Tá? O autismo, ele vai se caracterizar por um leque de sintomas que vão acontecer dentro do desenvolvimento, né? Até ainda entrando nesse gancho, porque a gente está falando do atraso, mas dentro do autismo, a gente vai ter crianças que têm um vocabulário extremamente rebuscado. Sim, a gente vê até aquilo que a gente fala, é um mini adulto, né? Que já fala tudo, que fala tudo certíssimo, né? Aham. A gente tem alguns também que acabam lendo antes do que a maioria das crianças da mesma sala, né? Eu tive um caso de um paciente que a fala dele era extremamente rebuscada, assim, ele tinha um raciocínio para algumas coisas que eu falava, nossa, que rápido que ele foi em pensar sobre isso, né? Porque eu lembro até hoje, a gente estava jogando um jogo da memória dos animais, que para ele era incrível, assim, falar sobre os animais em si, que era algo que ele adorava. E eu virei a minha carta, eu falei, caraca, um passarinho! E daí ele falou, nossa, um pelicano. Aí eu falei, que é um pelicano? Ele falou, um pelicano é uma ave que vive no litoral e se alimenta de aquáticos. Eu falei, assim, pra ele... Aquilo era tranquilo, a fala sempre saía dessa forma. E eu falei, Sim. meu Deus, nem eu falo assim. Sim. Mas a maior limitação dele era justamente a interação social e interpretar esse outro. Que muitas vezes dentro do conhecimento que ele tinha sobre determinadas áreas, ele totalmente se limitava àquilo e não conseguia interpretar que o outro não queria mais falar sobre aquilo, tava chato, sabe? Uhum. Que também aí entra outro quesito, né, da parte da interação social, da comunicação, que são pré-requisitos para o diagnóstico, né? Uhum, exatamente. Então... Mas você nota, assim, que as crianças... que chega muitas crianças para você que não têm o desenvolvimento da fala por falta de estimulação dentro de casa ou por excesso de telas. E a gente tá falando só do atraso da fala, né? Não de um diagnóstico... Né? Acabei indo longe. Não, mas é isso, a gente vai conversando, né? Mas assim, principalmente depois da pandemia, a gente conseguiu notar isso de uma forma extremamente nítida, ficou mais evidenciado, né? Porque crianças com limitações no desenvolvimento, principalmente quando a gente pensa na fala, sempre teve. Mas depois da pandemia, isso ficou mais evidente, né? Porque... fecharam-se as escolas, né? As crianças não puderam mais frequentar outros ambientes de aprendizagem, né? Então, por exemplo, o ambiente, a situação, pessoas diferentes, elas vão me proporcionar novos aprendizados, né? Uma aprendizagem diferente. Então, a escola vai me proporcionar algo, a festinha com os amigos também vai me proporcionar outra, o parquinho. Então, as crianças ficaram extremamente limitadas a esses ambientes. Aí, no supermercado, então... tudo a criança está aprendendo, porque ela está descobrindo o mundo. Se já foi tão difícil para o adulto passar pela pandemia, quanto mais para as crianças, que ficaram extremamente fechadas, né? Então, isso potencializou essa questão do atraso, tá? Mas não é por conta exclusivamente de que a minha criança não saiu, que foi por causa disso que ela desenvolveu um atraso de linguagem, de fala, porque a questão em si os estímulos que a gente tinha ou não dentro de casa. Né? Então, o que equivocadamente algumas pessoas, não é nem na maldade, acabam trazendo para dentro do desenvolvimento da criança. Celular, que principalmente agora com a pandemia, todo mundo ficou muito entediado. Então, vamos pro tablet, vamos pra TV, vamos pro celular, né? Então, teve essas questões aí de uma forma muito mais exacerbada.
Sim. Porque eu não condeno, assim, a tecnologia, até porque é algo extremamente útil e facilitadora da nossa vida. E a gente sabe que dentro do autismo, por exemplo, tem muitas crianças que utilizam comunicação só através de telas, né? Que é a forma de elas se Exatamente. comunicarem, né? É, Então, tem momento, tem casos e casos, a gente tem que deixar, né? Claro, assim, também, né? exato. É porque tudo na vida, Kelly, é uma Não questão pode ser de excesso, né? equilíbrio. Exatamente, de equilíbrio. Eu até muitas vezes utilizo da tecnologia tablet, notebook com as crianças dentro da terapia. Só que qual que é a diferença? Uma coisa eu pego o tablet, o celular, por exemplo, e eu tenho um jogo proposto ali para minha criança, com um objetivo específico, né? Só que eu estou jogando com ela. Nós estamos conversando, nós estamos jogando juntas, né? Então tem interação, vai e volta. Na questão, quando a criança fica excessivamente no celular, ela só recebe. E não tem uma construção ali, porque o que que acontece? Quando você coloca uma musiquinha, um desenho, por exemplo, e a criança fica horas ali, então vem tudo pronto. Vem todas as cores, vem todas as músicas, vem todas as canções, vem toda a animação. E a criança só recebe aquilo, ela não constrói algo com, né? Que é diferente dela vir e conversar com você sobre isso, da gente produzir algo, dela imaginar. É muito diferente. Então, por exemplo, eu pego uma criança que ela tá acostumada sempre a brincar na terra, na grama, com água, com areia, tá produzindo um carrinho com sucata. Poxa, quebrou a rodinha do meu carrinho, o que que eu vou fazer agora? Então, ela tenta dar um jeito no problema dela. Então, ela vai imaginando, ela vai solucionando problemas, ela vai aprendendo a trabalhar melhor em grupo, seja com os irmãos, com os primos, com os pais, né? Vai ter um momento de frustração, de espera, coisa que o celular não me proporciona, porque tudo é extremamente rápido, né? Então, tem isso. E também, principalmente pensando na fala, não tem interação. Ela só recebe e não produz nada. É verdade, né? Porque você fica ali só como receptor e aí a criança que deveria estar ali, quando eu escuto você falar, eu vejo a sua boca, né? Quando a mãe fala com o bebê lá, lindinho da mamãe, ou qualquer coisa que você quer tal coisa e ela usa, a criança está vendo, né? Uhum. Ou quando vai brincar, ou quando. E no celular não tem nada, não é que não tenha nada disso, né? Mas a maior parte do tempo é só assistindo alguma coisa, né? É porque Ou jogando, mas nada que ele tenha que utilizar essa parte de tanto da fala quanto do, vamos pensar até em partes, né, tipo, do músculo, sabe, pra conseguir falar, né? é porque a fala também é um ato motor, Sim. né? Ela participa disso, né? Então, voltando na minha explicação anterior, então a gente tem esses músculos que participam dessa produção dos sons, né? Então, tudo isso está envolvido, porque a criança ela não nasce sabendo falar. Então, ela fica nessa tentativa e erro dentro de um contexto que faça sentido. Porque você não aprendeu a falar assim, olha, Kelly, olha aqui, copo, repita comigo, copo. Tua mãe não fez isso. Provavelmente não. Não, né? Tipo, você vai lá, pega o copo pra mamãe, você vai na Isso. prática, no seu dia a dia, né? Dentro do contexto. E daí a criança tenta te devolver isso. Então, assim, ela vai tentar falar o opo. Então, assim, o copo, é o copo. Então, esse vai e volta que existe, né? Então, existe vida. Existe emoção. Então, assim, tem toda essa expressividade. Se você tá brava, a criança entendeu que você tá brava. Não só pela tua fala, mas pela tua expressão, pela tua entonação vocal. Ixi, melhor ficar bem quietinha agora que a mãe acho que não tá legal. Ou não tá muito feliz. Agora é o momento de eu pedir alguma coisa pra ela, sabe? Então, Sim. tem essas questões que o celular, ele não proporciona pra gente, tá? Por exemplo, até coisas que eu utilizo, né, com as crianças que envolvem tecnologia. Às vezes eu coloco lá uma música pra gente ver no notebook, mas a gente vai dançar, tem aquela, acho que é dança da imitação. Não sei se você já viu. Só que Ótimo. a gente vai fazer todo mundo em grupo junto. A gente tá olhando ali pra tela, mas tá todo mundo junto. Epa, você errou, não, é mão pra cima, sabe? Então tem essa interação com o outro, porque a linguagem, ela sempre vai se dar nessa interação. A criança não aprende a falar a partir do celular. Minha criança escuta musiquinhas, beleza, mas ela tem você, sabe, que proporciona isso pra ela. É que é bem isso, né? Não pode ser, você não pode deixar como sendo o meio principal de teu filho se desenvolver, né? Exatamente. Não pode. Todo excesso, ele vai ser ruim. Sim. Pra tudo na vida, né? Então é equilíbrio. Sim, com certeza.
E algumas famílias, assim, eu já escutei principalmente alguns amigos mais adultos e tal, que são autistas, né? Falando que eles falavam de tudo em casa e chegavam na escola, por exemplo, e não falavam nada. Uhum. E aí até mães que falam, a escola me pediu para que eu procure um profissional, porque na escola ele não fala nada, mas em casa ele é um tagarelo. A fala também tem essa questão, é alguma questão emocional também, que nesse ponto, assim, como que a gente chama isso? É mutismo? O que é esse tipo de comportamento que envolve a fala também, assim, Fran? Tá, é que daí são. Não sei se a gente ficou desconexo aqui, mas daqui a pouco a gente une tudo. Aí é que tá. Porque assim, você pegou na questão do autismo, né? Só que no autismo a questão é que a gente tem uma dificuldade grande de interagir socialmente, né? Então isso Mas é. o mutismo só vai acontecer no autismo ou não? Só pra leiga, Não, assim? não. Não, né? Não, mas é que aí que tá. Daí, como a gente misturou duas coisas, Tá, pode acontecer aqui no autismo também, entende? Mas a gente tem também essa questão do mutismo fora entendi. do diagnóstico do autismo também, tá? Então, mas quando a gente pensa no autismo, é que a gente tem vários viés aí, né? Então, a gente tem a questão do pai. Ok, minha criança fala comigo, ela tem autismo, mas ela na escola não fala. Só que a gente, na posição do adulto, a gente já interpreta o que essa criança quer de uma forma muito rápida, né? Então, eu até expliquei isso para alguns pais ontem, que eu fiz 2 avaliações. Então, a criança, ela apontou para mim. E no armário, bem no alto, a única coisa que eu imaginei que ela ia se interessar era um carrinho de pecinha. E daí tinha planta do outro lado, tinha caneta, tinha álcool. Eu falei, assim, na minha interpretação, ela não quer a caneta, ela não quer o álcool, ela não quer a planta. Ela quer o carrinho, Uhum. todo colorido. E ela só fez assim. Então eu já entendi. Né? Agora, para outra criança, muitas vezes ela não vai entender. Então, tem essa questão da falta da fala, às vezes a própria questão da interação, que no autismo a gente vê que muitas vezes a criança quer interagir, mas ela não sabe como fazer isso. Porque às vezes é uma situação muito nova para ela e a gente vai ajudar ela a se desenvolver nesse sentido. Isso é uma coisa. A gente tem a questão do mutismo, que ele pode acontecer aí sem o diagnóstico do autismo, aí é uma questão de uma ansiedade extremamente alta. Entendi. Tá? Então, alguns estudos trazem algumas questões genéticas, então a gente vai precisar de uma equipe multidisciplinar também para atuar nessa questão do mutismo. Que essa criança conversa muitas vezes em casa, mas em outros ambientes ela não vai conversar. Só que é sempre importante não forçar em nenhum dos casos. Independente se a tua criança ela é tímida, ou se ela tem mutismo seletivo, ou se ela tem autismo, forçar nunca vai ser uma boa opção para ninguém. Sabe? Nem para um adulto que em termos a gente considera que é maduro, que sabe se virar, sabe? Então, quanto mais você força, mais tenso fica a situação e você, às vezes, queria ter uma aversão, não quero mais. E a pessoa não fala, né? Tipo, daí acaba não falando naqueles ambientes de forma nenhuma, assim, né? Exatamente, porque até você fez a pergunta, né? Se a fala é uma questão emocional. A gente, não existe linguagem sem sujeito. Não existe um sujeito e não tem linguagem. Sempre vai existir linguagem, porque a linguagem ela não é só palavra, não é só fala. Então, nós somos o que somos a partir de tudo que a gente viveu ao longo da vida. Né? Então, assim, eu sou o que eu sou, eu tenho... a gente tem uma frase de um filósofo que ele fala assim, que nós somos singulares de ponta a ponta, mas nós somos também sociais de ponta a ponta. Né? Ou seja, eu tenho a minha particularidade, eu sou somente Franciele, ok, mas tudo que eu sou enquanto pessoa é a partir das experiências que eu vivi ao longo da vida, tanto positivas quanto negativas. Então, tudo que eu sei é a partir dos livros que eu li, das experiências que eu vivenciei, da minha base familiar e por aí vai. Então, tem questões emocionais, afetivas, sociais e por aí vai. A fala, ela é tudo isso, a linguagem, ou seja, a pessoa. Dos atrasos de fala, assim, também, o que é exatamente a apraxia da fala? Que muitas pessoas também falam, meu filho tem apraxia da fala e... Ou ele é autista e tem apraxia da fala, Uhum. né? Que muitos pais também têm essa dúvida, assim, pra gente explicar um pouquinho.
A gente acaba percebendo na clínica que o autismo em si, né? Quando a criança vem com o diagnóstico de autismo, na maior parte das vezes acaba demorando um pouquinho mais para desenvolver essa fala, porque em muitos casos a gente precisa de outros pontos dentro do desenvolvimento para ajudar essa criança a se comunicar, a falar, né? Então a gente tem aí contato visual, habilidade de imitação, de interação social, que são importantes para essa criança desenvolver a fala, né? Então a gente acaba percebendo isso. A apraxia, ela é um distúrbio do processamento motor da fala, né? Porque a fala, ela é essa questão social, mas... é motor também, né? É motor também. Então, assim, só que essa dificuldade na apraxia, ela não vai acontecer no músculo. Porque muitas vezes a gente vê que tem algumas crianças que elas têm alterações musculares, mas a dificuldade está no envio da informação que o cérebro faz para essa programação da fala. Então, a criança, ela vai ter diversos erros dentro da comunicação dela, desde os mais simples até os mais complexos. Então, você pede para a criança fazer uma vogal A, ela faz O. Você pede para ela falar pato, ela não fala pato, às vezes ela faz pano, bano, mato. Então, assim, e são dificuldades, erros constantes que essa criança tem. Então, ela nunca fala a mesma palavra da mesma forma. Tá? A gente pode ter crianças associadas com... A gente tem o diagnóstico aí do autismo associado à comorbidade da apraxia, mas não necessariamente a criança que tem apraxia ela vai ter autismo e vice-versa, tá? Mas a apraxia é uma questão motora em si, né? Então, ela não acontece no músculo. Ela vem do cérebro pro músculo. Então, é esse caminho da informação que o cérebro vai mandar para minha boca. Então, isso vem descoordenado. Então, a criança, ao invés de fechar o lábio para fazer um som de P, então, às vezes, ela abre a boca, tá? E você falou ali processamento e tal. Aquilo de também a criança entender uma coisa, então ela escuta, eu te falei pato, mas ela entendeu bato. Muitas crianças têm esse problema na questão de, não é nem que ela está falando errado, de entender o processamento mesmo que ela escuta também. Não tem? Tem. Só que aí, nesse caso... O que é isso? Já é outra coisa. Aí nesse caso, a gente vai pensar nesse processamento auditivo, né? Então isso está mais ligado com a questão auditiva. Exatamente, porque o que acontece? Na apraxia, que é essa questão motora, a criança entende tudinho, né? Ela entendeu que eu não falei bato, eu falei pato, né? Ela entendeu que eu não falei o bato de bater, eu falei pato do animal. Entendi. Do lago, enfim. Ela entendeu, só que na hora dela programar é que acontece essa questão aí, tá? Desse processamento da informação que o cérebro enviou, e não é uma questão auditiva. Entendi. Porque a gente tem até algumas campanhas da apraxia que tem uma frase que eu sei muito mais do que eu digo. Então, a criança, ela entende muito bem. Geralmente, as crianças com apraxia, elas, assim, que a gente vê muito no consultório, elas não têm uma dificuldade de compreensão, nem auditiva. É puramente uma questão motora de fala, né? Nessa questão de eu falar pato, a criança entender bato, ou eu falar farinha e a criança entender varinha, aí é uma questão mais de processamento auditivo ou de perda auditiva em si, que para todas as crianças, quando a gente pensa em linguagem, sempre vai passar por um exame auditivo. E às vezes a gente escuta muito, poxa, mas meu filho escuta. Será mesmo que é necessário? Eu acredito, eu sempre falo para os pais, eu acredito que o seu filho escuta, mas a audição, ela é um sistema complexo também, não é simplesmente o som vem e pronto, chegou no cérebro. Existe todo um caminho que ele precisa percorrer para ser interpretado e tudo isso vai influenciar no nosso aprendizado. Porque eu lembro que um dos exames que foi solicitado pro meu filho era fazer o tal do PAC, que era de processamento. E aí, quando eu fui ver, eu acho que é fono que faz, né? Sim. Então, pra ver se ele... Eu não fiz o teste ainda, né? Tem que fazer. Porque até a médica falou, não, o ideal é fazer com certa idade, porque antes também eles não têm a maturidade pra fazer todo o exame, né? Porque a audição, assim como a fala, ela vai ter um processo também, né? Então, a gente tem lateralização de som, a gente tem discriminação de som. Então, por exemplo, quando eu faço um som aqui, sei lá, de bater o copo, é diferente do som da porta que bate. Então, a gente vai ter essa diferenciação na audição também. Então, tem esses processos auditivos e a criança precisa ter essa maturação para fazer o PAC. E aí, quando o fonoaudiólogo que diz, mãe, seu filho está com atraso na fala,
E aí, qual o procedimento, geralmente, que aí começa com essa criança, sabe? Tipo, se é atraso, é atraso, então tem que ser feito algo. Qual que é, quando vai pro fono, como que vai ser esse trabalho do fono? Como que vocês trabalham, assim? Uhum. Tá, então a família veio, né, para avaliação. Então, logo de cara, a gente já pede todos os exames que são necessários, porque a linguagem, ela sempre vai se dar em dois eixos. A gente tem um aspecto anatômico, a gente tem um corpo, né, que eu preciso escutar adequadamente, eu preciso estar respirando adequadamente, a gente vai pensar em questões musculares de face ou em outras questões que envolvam a saúde física dessa criança. Então, a gente vai averiguar tudo isso para ver se está tudo ok. Ah, não tem nada anatômico que justifique isso. Então, a gente vai pensar por um outro ponto. Né? Então, a gente vai pensar em questões sociais, de estímulo. Né? Às vezes, a gente tem criança que vai ter essas duas ramificações aí juntas. Né? Então, a gente vai ter questões anatômicas e também sociais, de estímulo dessa criança. Ou, às vezes, são só questões sociais, ou, às vezes, só anatômicas. Mas, assim, basicamente, primeiro, os exames. Né? Exame auditivo. Dependendo da criança, a gente vai pedir o exame, avaliação otorrinolaringológica para ver como é que tá a respiração, para ver como é que tá toda essa questão interna da cavidade oral. A gente vai solicitar um neuro. O exame vai depender de cada caso. Uhum. Mas existem alguns de prática que a gente pede, como, por exemplo, o auditivo. Tem isso. E depois dos exames, a gente não espera exatamente o exame ficar pronto para você iniciar a intervenção, porque às vezes pode demorar muito. Né? E quanto mais o tempo passa, a gente está perdendo tempo de ouro, janelas de oportunidade que essa criança tem de aprender. Então, a gente já inicia a intervenção. Independente do diagnóstico dessa criança, tem ou não tem um diagnóstico específico, a gente já inicia, porque a gente identificou uma dificuldade dentro do desenvolvimento dela. Porque a primeira coisa que a gente vai fazer é a criação de vínculo. A criança precisa me conhecer, a criança precisa entender o porquê ela está ali. Independente se ela tem 2 anos, se ela tem 10 anos, ela precisa entender o porquê ela tá ali. E a gente sempre vai se adequar à linguagem dela, obviamente. Os pais também precisam ter um norte, precisam ter um caminho. Né? Porque às vezes a gente vai chegar lá, tem crianças que eu já atendi com 1 ano e 4 meses, que a mãe estava preocupada, que a criança não estava falando nada. Então, assim, eu fiz ali menos de 1 mês de sessão, acho que deu 3, 4 sessões, e a criança, claro, este caso em específico. Sim. Né? A mãe já entendeu quais eram os pontos que ela também estava tendo, que estava limitando a criança. Que ela chegou à reflexão me vendo atender, que ela falou, poxa, Fran, eu acho que eu falo demais por ele. Ele nem respirou para dar um impulso para tentar falar chocolate, bolacha, na tentativa só de ajudar a minha criança. Sim. Isso que você falou também dos pais, acho que é bem importante, né? Porque às vezes a gente vai para uma terapia e a gente não sabe o que tá acontecendo, não sabe o porquê que a gente tá fazendo aquela intervenção. Tá, tem que trazer na fono. Pra quê? Ah, pra falar, né? Mas eu também vou pra casa e daqui 1 semana eu volto lá. E não trabalhei nada em casa. Uhum. Sabe? Que eu acho que é um outro ponto também, que eu acho que é bem importante a gente ressaltar que o trabalho se faz junto com o terapeuta, junto com o pai, se tá na escola, junto com a escola, né? Uhum. É sempre uma equipe. Né? Todo mundo quer fazer gol. Mas aí quando você pensa num time de futebol, todo mundo trabalha junto. Todo mundo faz parte desse time, né? Então a gente tem o goleiro, a gente tem os outros jogadores, mas todo mundo participa para que esse gol aconteça, né? Então, assim, não é um trabalho exclusivo do terapeuta. Então, assim, é o terapeuta em conjunto com a família, em conjunto com a criança. Então, todos são participantes ativos para a gente chegar no nosso objetivo. Só que é por isso que tem que ter muito diálogo sempre, né? Então, até uma orientação legal para os pais, que às vezes acontece, mas eu não sei o que a fono tá fazendo, mas pergunta. Sabe? Sim. Porque cada um, muitas vezes, vai ter a sua forma de trabalhar. Vai ter aquela fono que ela vai falar pelos cotovelos, vai querer te explicar tudo, vai te mandar vídeo, vai te agendar reunião, vai te chamar pra dentro da sessão. Vai ter aquela que, às vezes, ela não vai ter essa forma de trabalhar, vai ser diferente, porque não tem certo e errado. Cada um vai ter o seu formato. Né? Porque são pessoas diferentes também, né? Às vezes a técnica é a mesma, mas são pessoas diferentes. Mas o diálogo é sempre importante. Então, se você está em dúvida com isso, com aquilo, você está
preocupado, se tá angustiado, sabe? Traz isso pro terapeuta. Porque às vezes ele não sabe que você tá pensativo, que você tá duvidoso. Então, às vezes, quando você abre isso, é muito mais fácil de manter a ponte comunicativa para ajudar a criança, que tá todo mundo quer a mesma coisa. E dentro do... Vamos voltar aqui um pouquinho pro autismo. Geralmente é importantíssimo que se trabalhe também com o pai, com a escola, com a mãe e tal, e com os outros profissionais, né? Porque às vezes... Foi gol de alguém, isso. Hoje tá passando a Argentina e alguém. Eu acho que a Argentina... Mas é aí que tá. É toda essa equipe. É a família, é os outros terapeutas, é a escola, é todo mundo. Foi gol! Sim. E aí, mas... Até perdi o raciocínio. Mas eu ia falar disso, né? Da equipe multidisciplinar. Na sua clínica você tem uma equipe. Então, vocês provavelmente falam todas a mesma língua quando esse paciente é o mesmo, né? Sim. É importantíssimo ter esse diálogo com todo mundo. Porque quando a gente pensa no autismo, claro que em outras questões que envolvem o desenvolvimento, seja ali gagueira ou um atraso de linguagem, a gente sempre vai ter essa ponte, seja com a escola, seja com a família, enfim, sempre vai ter. Mas quando a gente pensa principalmente no autismo, não tem como trabalhar sozinho. Não tem como trabalhar sozinho, porque o autismo ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, ele vai pegar o desenvolvimento como um todo, né? Então, uma coisa acaba refletindo na outra. Exemplo, o meu pacientinho, hoje ele já super tá desenvolvido, né, nessa questão comunicativa, mas ele tinha menos de 2 anos. Eu queria muito ensinar ele a fazer gestos. Antes que gestos, eles aparecem no desenvolvimento, não que eles aparecem do nada, né? Mas isso é uma construção para a criança aprender. Eu queria ensinar para ele, porque são questões que vêm antes da fala, para ele já ir se comunicando. Só que eu queria ensinar ali o apontar, né, o estender a mão, o dar tchau. Mas todas as vezes que eu ia me aproximar para pegar na mão dele, ele puxava a mão de uma forma com que eu via que ele estava extremamente agoniado com aquilo. Eu falei, gente do céu, o que eu vou fazer agora? Porque ele não deixa eu tocar nele. Eu tô vendo que ele está agoniado, ele tá angustiado com isso. Então, eu tenho que respeitar esse momento dele. Então, a gente teve uma reunião, né? Eu conversei com a psico e com a TO e falei a respeito disso. Então, gente, ó, eu tô... Assim, o meu objetivo é isso com ele. Né? Só que o que está acontecendo? Aí eu recebi da TO, dessa criança também, falou, Fran, então no caso dele, eu trouxe todas as explicações técnicas, mas você vai ter que pegar um pouquinho mais de firmeza na articulação, porque se você faz esse toque leve, isso causa uma repulsa nele. Então, e assim, na próxima sessão, então, não é com força, mas é com um pouco mais de firmeza, para ele sentir ali o meu toque, né? Então, super, assim, o dedinho já veio para apontar. Né? Quando às vezes eu precisava que ele se direcionasse para outro local, então quando eu fazia o toque leve no ombro, era a mesma coisa, isso desorganizava ele. Mas quando eu trazia um pouco mais de firmeza, isso organizava ele e direcionava. Então por isso que é tão importante ter essa ponte com todo mundo, com os outros terapeutas, com a família e com a escola. Porque é bem isso, né? Às vezes é uma coisinha que você nem entende por que não tá evoluindo tal coisa, porque tá travado ali. E as questões sensoriais dentro do autismo são bem grandes, né? Então, às vezes você não consegue evoluir porque a luz aqui tá me incomodando. Né? Exatamente. Porque existe também um pensamento de algumas famílias, né? Então, assim, e volto a dizer, sem julgamento, sem maldade nenhuma por parte dos pais, mas... Vamos colocar na fono, porque a gente quer que fale. Mas muitas vezes é pela falta da terapia ocupacional ou da psicóloga que essa criança não consegue evoluir nessa questão da fala e da comunicação. Por conta disso que eu trouxe. Porque às vezes ela vai ter tantas alterações sensoriais que a fono não consegue acessar essa criança porque ela está desorganizada. Por N motivos. Criança que tá correndo muito, que ela não consegue permanecer sentada, né? Então, assim, a criança ela não consegue se organizar minimamente corporalmente, porque o corpo dela não tá legal. Então, a fono não consegue ter, muitas vezes, em muitos casos, uma efetividade nesse trabalho, porque essa criança precisa de ajuda numa outra área que vai impactar na fala dela. Então, por isso que é importante ter todo mundo entrelaçado, visando o mesmo objetivo da criança, que é o bom desenvolvimento dela. E Fran,
quando você fala, né, muitos pais trazem, coloca na fono porque eu quero que ele fale. Também existe ansiedade, a afobação, assim, dos pais que colocam e já querem um resultado imediato, sabe? Ah, sim. Eu sempre falo, a gente tem que lembrar que é um processo, né? Qualquer terapia é um processo, né? Você não vai ver o resultado positivo, não é só lá no final, quando a criança falou, é todo esse caminho, né? Exatamente. Por quê? Porque a fala, ela não vai acontecer da noite pro dia. Pasmem. Podia ter uma varinha, né? Podia ter uma varinha. Todo mundo ia adorar. Mas não é assim. A fala, ela é uma construção diária, sabe? Então, essa criança, ela tá envolvida num contexto comunicativo muito antes dela nascer. Tá todo mundo passando a mão na barriga, todo mundo conversando com essa criança ainda antes do nascimento. E quando ela nasce, os estímulos, essa conversa, essa interação, esse diálogo, essa imitação dentro de contexto, essa movimentação da boca, as brincadeiras, elas estão acontecendo a todo instante com essa criança. Desde ali, antes mesmo do nascimento, nasceu, então, isso potencializa. Então, não dá pra gente querer chegar no consultório e daqui 2 dias, daqui semana que vem, 1 mês, 2 meses, a criança já está falando de acordo com o que a gente esperaria para a idade dela. Por conta disso, de que a fala é uma construção e também porque muitas vezes essa criança ela tem outras limitações comportamentais, sensoriais, às vezes a própria família está extremamente ansiosa, às vezes acaba sufocando um pouco a criança com que ela fale. E, assim, tudo que a família quer é o melhor, é ajudar, mas às vezes coloca a criança numa situação extremamente avaliativa, chata. Então, assim, filho, repete copo, fala caneta, vermelho. A criança, tudo que ela, assim, ela vai... Esse comportamento do adulto vai trazer um efeito reverso. A criança, ela vai fugir de você. É aí que ela não vai falar. Que ela vai ficar frustrada, né? Tipo, pensando, poxa, mas toda hora eu tô me enchendo o saco pra falar, né? Exatamente. E às vezes a gente tem até crianças que elas têm ali um nível de vocabulário um pouquinho mais amplo, mas é nessa situação. Quer ver? Ele fala aquela aqui pra mãe. Não fala. Eu falo pros pais, principalmente na avaliação. Eu acredito que ele fala, mas se você fizer isso, ele não vai falar. Mas isso é uma coisa que a gente precisa evitar, né? Ou, por exemplo, eu não vou te dar enquanto você não falar. Gente, isso é muito angustiante. Muito angustiante. Porque eu me imagino a situação da criança. Eu não sei fazer isso. Eu estou extremamente com sede. Ou eu quero tanto aquele brinquedo. E assim, você quer que eu faça algo que eu não sei fazer. É meio até cruel, às vezes, né? Se a gente for pensar pelo lado da criança, que realmente não tem como... Ela não tem como ir lá e pegar o brinquedo que ela tanto quer, né? Exatamente. Porque imagina que nós somos estrangeiras. Eu gosto disso. Eu gosto também. Aí você tá na China lá, quer tomar um negócio e não consegue. Não, daí você faz assim pra pessoa. Que você tá com sede, ou que você tá com fome. Você olha assim... Eu entendi o que você falou, mas eu não vou te dar enquanto você não falar. Eu não sei falar, me ajuda. É totalmente diferente quando você... Agora até trazendo uma situação de estímulo. A criança quer água, você quer que ela fale água. Ah, você quer água. E daí a criança, como ela tá aprendendo, ela não vai falar, sim, quero água, é isso mesmo. Não, geralmente ela vai estender as mãos, ou ela vai tentar escalar você. Ou dá, né, e pronto. Mas você aproveita desse momento que ela tá totalmente focada em você, na água. Ah, é água. Então pega a água. Então você veja que você falou água 3 vezes. Pra criança dentro de contexto. Você deu o modelo que seria o apoio, a estrutura. Ou é igual você falou. Estou na China. O cara te dá o copo com água e ele te fala água em chinês, japonês, inglês, seja lá como for. Ah, você já captou no contexto. Porque a gente aprende no contexto. Quantas pessoas... estudam inglês por anos, mas porque não tem essa prática do contexto, não fala. Sim. Porque não tem interação real com outra pessoa. Sabe que a gente falando de tudo isso assim, quando você detecta mesmo, né, que existe um atraso na fala e tal, eu acho que não é uma opção, eu já vou chegar onde eu quero ali, mas não é uma opção a gente não dar o tratamento adequado, a intervenção que essa criança precisa, né? Porque eu vejo que
o não falar corretamente ou o atraso na fala acaba gerando outras questões um pouquinho mais pra frente, que é quando essa criança já tá na escola, ou quando ele tá com os amiguinhos, que é o impacto emocional mesmo, porque aí vai sofrer o bullying, vai, vai travar, porque ele sabe que se ele falar, vai falar errado, alguém vai, né? Então, todas essas questões, assim. Então, tem um texto que eu escrevi que é o impacto da fala, o impacto na vida de quem tem atraso na fala, né? Porque eu vejo muito assim, as crianças, não por maldade, mas acabam falando, você não sabe falar, ou você isso ou aquilo, né? Porque quando a gente pensa nessas limitações de comunicação, a gente vai ter várias aí, né? Então, a gente tem uma falta da fala, que é quando essa criança não tem nenhuma palavrinha, nenhum vocabulário. A gente vai ter, muitas vezes, uma fala limitada, que essa criança fala, mas ela fala pouco. A gente vai ter uma criança que ela até tem um vocabulário mais amplo, mas ela tem uma alteração nessas frases, naquele aspecto sintático que eu falei. Então, ela troca tudo de ordem, ela joga a informação e você precisa dar uma ajuda para ela. Peraí, você quis dizer isso com aquilo outro. E isso realmente impacta nessa questão emocional. Porque vamos pensar na gente que é adulto, que é para ser maduro, que é para ser bem resolvido, bem desenvolvido. Tem situações, vamos pegar casamento, que você falou, você escreveu, você mandou áudio, você desenhou, falou, viu? Não, você não falou isso. Falei sim, não, mas foi isso que eu entendi. Aí começa. E você que tem a fala estruturada, que você tem a fala bem articulada, que você que é adulto. Então, se a gente já tem esses conflitos com o outro, às vezes por uma fala um pouquinho atravessada ou porque o outro não interpretou, você imagina a criança, que ela está em processo de desenvolvimento emocional, físico, social. Então, isso é frustrante, porque eu não sou entendido. Então, dependendo do que aconteça, eu me abstenho, eu me retraio dessa situação social para não passar por essa dor de novo, de ninguém me entender, das pessoas rirem de mim. Porque a maior dificuldade, em muitos casos, é também não saber argumentar. Uhum. Porque daí eu até sei falar, mas o que eu faço agora? Como que eu uso essa fala, né? Exatamente, como que eu dou uma resposta para isso. Tanto com fala quanto sem. Sabe? Deixa pra lá. Mas eu não sei lidar com isso. E isso é uma questão que causa bastante impacto. Só que daí causa na criança, no adolescente, né? Acaba causando na família também. Porque dói nele, dói em você também. Sim. A gente escuta muito os casos, assim, de bullying acontecendo por conta da fala, sabe? Uhum. Muito. E é por isso que a gente não pode deixar de dar intervenção, de procurar ajuda, de procurar um bom profissional. Sempre falo assim, às vezes você não vai acertar com a primeira fono, né? Você não vai acertar com o primeiro neuro, mas você tem que pensar no desenvolvimento do seu filho e insistir, né? Porque assim, uma orientação legal, assim, é você se sentir bem, se sentir em paz com o profissional com o qual você está. Né? Porque vocês vão caminhar por um bom tempo juntos. Né? Então, assim, é sempre bom ter essa troca, ter essa... eu acho que, pra mim, eu sempre falo pros pais, assim, o pilar é essa paz que você sente. Você tá vendo que a tua criança... você já entendeu que é um processo, você já entendeu que ele não vai falar da noite pro dia, que tem várias questões para serem trabalhadas, que muitas vezes não vai chegar direto na fala, mas se você está em paz, se sentindo cuidado, não posso contar com esse profissional, com essa terapeuta, com essa pessoa, tá tudo certo, né? E aí a gente vai vendo com o tempo que essa criança, ela vai avançando, você exercendo o seu papel, o terapeuta dele, e assim por diante. Mas até voltando um pouquinho nessa questão da questão da fala em si, esse é meu paciente lá, do passarinho, né, o pelicano. Sim. Ele tinha uma fala extremamente rebuscada, um vocabulário amplo, sabia argumentar sobre diversas questões, mas a interação pegava muito para ele. Então, se ele conversava comigo, mas se ele chegasse na sala, aqui num grupo de pares da mesma idade, de colegas, então ele ia ficar num canto, ele não ia conversar com ninguém. Então, isso acaba pegando também, porque daí ele já tá desconfortável. E daí, se ele sofre uma questão extremamente negativa, impacta ainda mais. E é por isso que é tão importante estar todo mundo alinhado para pensar no bem dessa criança. É perfeito. Sua fala é perfeita mesmo nesse sentido, a gente tá.
A gente tá chegando ao final, Uhum. e aí queria pedir pra você deixar uma última mensagem, assim, pros pais, né? Pra quem tá procurando ajuda, assim, o conselho, assim, que você dá pra eles, né? Certo. Primeiro, né? Tá angustiado, já procure o profissional certo. Primeira coisa, né? Então, assim, se você está angustiado por questões de fala, você vai procurar o fono ou audiólogo. Se a sua criança está com um probleminha no dente, você não vai procurar o nutricionista. Você vai procurar o dentista. Porque às vezes você vai escutar que o fulano, que o ciclano, que o beltrano falou para você esperar, mas você está angustiado. Existem casos também que até a gente, infelizmente acontece, gente, não são todos, não vamos generalizar, mas tem casos de até médicos falarem para você esperar. Só que você está extremamente nervosa. Às vezes a criança nem tá com um atraso, mas você tá angustiada. Então leva no profissional só para ver se tá tudo bem, se tá tudo ok, o que eu posso seguir fazendo em casa. Essa é a primeira orientação. É importante você saber um pouquinho sobre marcos do desenvolvimento, né? O que eu posso esperar em cada idade, né? Então, minha criança fala as primeiras palavrinhas com 1 ano, forma frases com 2, tem um vocabulário extenso com 3, aos 4 conta fatos, narra histórias. Então, isso a gente dá um Google ali, você já consegue... tem várias tabelinhas que acabam caindo ali. Esse é o primeiro ponto, né? Angustiou, procura o profissional correto para isso e fica mais ligada mesmo na sua criança nesse sentido. Em termos de estímulos, o menos é mais. Sempre o menos vai ser mais. Às vezes, a gente tem uma ideia de que a pista gigante de 2 metros da Hot Wheels que brilha, que sai foguete e que esguicha água, ela vai ser o melhor de todos os estímulos para minha criança. Mas, na maior parte dos casos, nada contra a pista da Hot Wheels, né? Se a gente tiver uma pista dessa, a gente vai super adorar. Mas o que de fato vai ajudar a tua criança é você. Você é o melhor estímulo que a tua criança sempre vai ter, né? Porque a gente veio com um aumento dessa tecnologia que às vezes a gente tem aquele fazedor de bolha automático. A criança não precisa de mais ninguém. A bolha sai sozinha. Só ela e a bolha, aquela que ficam girando, e acabou ali. Mas se você tem um fazedor de bolha, sua criança super adora a bolha. Você traz aquele fazedor de bolha para perto. Cria uma expectativa de que você vai encher aquilo. Faz aquela bolha gigante e daí estoura. A criança... O que ela vai fazer nesse momento? A bolha estourou. Eu quero de novo. E ela vai correr pra você. Porque principalmente quando elas são muito pequenininhas, às vezes elas até querem pegar o brinquedo, mas ela tenta... Não vai, ela Sim. devolve pra você. Então, o brinquedo ele tem que ser um coadjuvante. Ele tem que só participar entre vocês dois, mas ele não pode ser o centro. Vamos pegar aquela caixa de televisão gigante, a gente vai fazer uma cabaninha com aquilo. Então, um dos balizadores de que está sendo bacana, né, é o sorriso da criança. São as gargalhadas e são as coisas mais simples, porque até é o que eu vejo muito no consultório. Às vezes a gente elabora, compra os brinquedos assim que você fala, gente, é um rim esse brinquedo. Mas o que eles mais, assim, até hoje eu vejo que o que eles mais gostaram, assim, na clínica foi uma caixa de ovo, que eu trouxe uma caixa de ovo, daí eu coloquei uma bolinha de isopor para fazer competição de quem chega primeiro com a bolinha, sabe? Então você coloca o isopor na caixa de ovo e vai soprando. E isso vai ajudar nas questões musculares, de respiração, competição com a criança, que acaba ficando muito mais divertido. Mas é sempre esse vai e volta. Tá, então, o menos sempre vai ser mais. Quanto menos elaborado, massinha, fazedor de bolha, bola, bambolê, todas aquelas brincadeiras que a gente tinha muito antigamente, de se sujar, de sair, às vezes, até um pedaço do teu dedo enquanto você jogava a bola, essas são as melhores, né? Então, esse é outro ponto. E pensar sempre na tua criança. Porque muitas vezes, o que a gente percebe, até os pais falam, às vezes, poxa, eu não sei brincar. É porque você está sendo chato, né? Então... Porque você já brincou nessa vida, né? Só tem que resgatar isso, né? Exato! Mas, assim, primeiro, observa observa a ideia da criança, observa o que a criança está fazendo. Porque vamos até pegar nessa questão do autismo mesmo. Às vezes a gente tem a criança que ela tá enfileirando as pecinhas, tá colocando um do lado do outro. Aí vem você, adulto, sabe tudo,
sem querer se torna desrespeitoso. Não vamos enfileirar, a gente vai do lado. E aquilo estressa a criança num nível que você é chato, eu não quero brincar com você. Eu sempre falo também que às vezes você se colocar no lugar da criança e às vezes esquece que você. Porque a gente fica colocando muitas regras. Ah, vamos brincar disso. Ah, então tem que ser assim, tem que ser assado. Ah, desse jeito eu não quero. Aí daqui a pouco tá chato pra criança, né? Ela não quer mais brincar mesmo. E daí você entra numa forçação. Porque você quer tanto que ela brinque, tanto que ela fale, mas essa situação acaba causando um efeito reverso. É igual, repete vermelho, não repete vermelho, não repete copo. Então, você entra na ideia dela. Se ela tá enfileirando, isso eu faço muito com as minhas crianças. Ela tá enfileirando, então, principalmente quando eu tô, assim, nesse início de vínculo com a criança. Então, primeiro eu observo o que ele tá fazendo. Aí eu até mudo, mas se normalmente a criança vem, ela coloca de volta. Fala, já percebi que ela não quer. Então, algumas crianças elas vão se incomodar se eu mexer. Então, eu passo a peça para ela. Então, eu participo do que ela tá fazendo. Então, eu passo a peça para ela. Daí, na próxima, eu encaixo rapidinho também. Então, eu tô participando. Então, a gente tá fazendo junto. E daí, a criança, nesse momento, ela começa a olhar para você. Opa, ninguém nunca fez assim comigo. Todo mundo vem desmontar o que eu enfileirei. Então, aí você começa a ver um sorriso. Outro paciente que tudo que ele sabia fazer com as pecinhas era só jogar. E mesmo eu tentando ajudar ele a criar algo funcional na brincadeira, ele não entrava. E o que eu fiz? Eu comecei a jogar também. Porque isso chamou a atenção dele. Ele estava jogando. Aí eu joguei. Naquele instante ele parou. E ele ficou me olhando e falou, opa, ninguém nunca jogou. Só que foi a partir desse meu jogar, dessa entrada, para criar primeiro de tudo, antes de querer ensinar qualquer coisa para a criança, você tem que criar conexão. Você tem que criar vínculo. A partir disso, ele me viu. Aí eu pude entrar para ensinar coisas para ele. Né? Aí a gente começou a montar torre, aí a gente começou a fazer casinhas com essas pecinhas, e isso foi ampliando. E é a partir deste brincar que a criança vai começar a falar. Né? Então, por exemplo, geralmente, você vai pensar sempre em palavras que vão ajudar com que essa criança fale mais vezes, com que ela se comunique mais. Ao invés de eu falar na pecinha para ele vermelho, eu vou pegar a pecinha e falar mais. Só que de início, se ele não fala nada, eu vou só dar o estímulo. Sim. Eu não vou ficar esperando com que ele repita para mim. Mas, então, às vezes eu trago para perto do rosto, para ele me ver, para ele olhar minha boca, mais. E daí, entanto a gente estabelecer isso, essa criança ela começa a repetir, a tentar mais, a falar mais, dá, sim, não, tchau. E ela vai começar a ampliar esse vocabulário. Já fala algumas palavras, você pega esse mais, e assim por diante. A criança não fala nada, você fala uma palavra. A criança fala uma, você fala duas palavras. Porque às vezes se enche demais e fica só narrando a brincadeira em vez de brincar. E criança aprende e se desenvolve muito através do vínculo, né? Absolutamente. Seja com o terapeuta, seja com o professor, seja com os pais dentro de casa, né? Fran, é muito assunto. Quero realmente agradecer. Um outro dia você pode vir de novo quando você quiser, tá convidado. Foi muito legal. Então, muito obrigada mesmo, tá? Por tudo que você falou, por todas as dicas que você trouxe e pelos esclarecimentos, assim, sabe? Que a gente vê que é fundamental para as pessoas terem informação, né? Informação correta, adequada, para que consigam ajudar seus filhos ou seus alunos ou as pessoas que elas amam, né? Da melhor forma possível, assim. Então, agradecer mesmo. Eu agradeço também pelo convite, pela oportunidade, porque eu tenho a certeza de que isso que você está realizando, Kelly, acaba expandindo para muitas mães, traz alívio, traz conhecimento. Conhecimento é poder, né? Então, quando a gente se toma desse conhecimento, a gente fica mais em paz, a gente faz o que precisa ser feito, a gente se sente direcionado. E eu também aceito o seu convite de uma próxima vez para a gente conversar sobre isso, mas realmente é muita coisa e agradeço de coração. Por falar de algo assim que pra mim é extremamente apaixonante. Obrigada. E eu quero agradecer a todo mundo. Quero pedir para que vocês se inscrevam no nosso canal, para que vocês compartilhem esse episódio com outras pessoas, com outras mães, com outros profissionais que precisam, né, de informação de qualidade.
para ajudar as pessoas que tanto precisam ali, né? Ficou redundante, gente, mas é isso. Então se inscreve no canal e um beijo grande e até o próximo episódio.